Olá, aqui quem fala é a professora Francilane. Nesta videoaula eu estarei fazendo uma demonstração da desigualdade triangular para triângulos esféricos. Esta videoaula faz parte de uma série de vídeos que eu estarei gravando e estes vídeos fazem parte de um mini curso que eu estou ministrando para alunos da licenciatura em matemática. Então, vamos ao teorema que nós vamos demonstrar. Ele diz o seguinte: em um triângulo esférico ABC, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Bom, isso aqui é bem familiar para nós, né? Porque a gente já sabe lá na geometria plana, né? Se a gente tem aí um triângulo qualquer, vamos desenhar aqui para a gente, só para relembrar. Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer, e aí, vamos supor que seja um triângulo A, de lados A, B e C. E aí, a gente tem o seguinte, qualquer um do lado, então, se a gente pegar, por exemplo, o lado B, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor do que a soma dos lados A e C, tá certo? Então, essa é uma condição, né, até de existência de triângulos, que ela é válida para triângulos planos. Bom, mas e em se tratando de triângulos esféricos? Será que isso também é válido? Então, nós vamos demonstrar, né? Na verdade, é sim, a resposta é que sim, é válido, mas a gente vai demonstrar, então, o porquê que este teorema é válido. Então, eu trouxe aqui para nós um triângulo esférico. E aí, o que acontece? Em um triângulo esférico, os lados deste triângulo esférico são arcos, né, de grandes círculos. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, o lado AC do nosso triângulo, ele faz parte de um grande círculo que passe neste arco e que tenha o centro da esfera como o centro do próprio arco, certinho? E aí, como isso acontece, nós podemos dizer que o lado AC, ou seja, o arco AC, ele pode ser definido também como sendo a medida do ângulo. Vamos destacar aqui para nós, olha, ele seria a medida do ângulo que forma aqui com as retas AO e CO. Então, a gente teria este ângulo aqui. Então, AC é igual a AOC. E aí, da mesma forma, os outros lados. Então, se eu pegar aqui o arco AB, ele pode ser representado como sendo a amplitude deste ângulo aqui agora, né? Do ângulo AOB. Então, colocando aqui para nós, AOB. E também, o lado BC, o arco BC do nosso triângulo, ele é igual ao ângulo BOC. Então, ao ângulo BOC. E aí, nós vamos fazer então a demonstração, mas inicialmente nós vamos considerar que todos os lados são iguais. E se todos os lados são iguais, o que que acontece? O teorema, neste caso, vai ser trivialmente satisfeito. Por quê? Vamos lá. Então, suponha que AC seja igual a AB, que seja igual a BC. Se isso acontece, então, o que eu posso dizer? Bom, eu posso dizer que o AC, ele é obviamente menor do que AC mais AC, porque uma coisa é sempre menor do que duas dessas coisas. Então, AC é menor do que AC mais AC. Bom, mas quem que é AC? AC é igual a AB e também é igual a BC. E aí, acabamos de mostrar, né? Então, um lado é menor do que a soma dos outros dois lados. E aí, se a gente fizer isso com os outros lados, vai dar no mesmo, certo?
Então, se os lados são iguais, o teorema é válido. Agora, e se for diferente? Se os lados forem diferentes? Então, suponha que os lados sejam diferentes. E nós vamos supor também, nós vamos considerar que o AC, por exemplo, seja o maior deles. E assim nós vamos tomar um ponto P, este ponto P aqui, ó, pertencente, agora, gente, pertencente à corda AC. Então, está em cima da reta mesmo, que liga os pontos AC. Então, tome um ponto P pertencente, né? Pertencente a AC. Então, como é uma corda, né? Então, nós temos essa notação. Mas de forma, não é um ponto P qualquer. Eu quero um ponto P de forma que AP seja igual a AB. Então, eu quero um ponto P pertencente à nossa corda, de forma que de A até P seja igual à medida de A até B, a medida aqui também da corda, tá? Bom, mas se isso acontece, então o que é que nós vamos ter? Bom, nós temos, primeiramente, né, que se a gente pegar o triângulo plano, então, no triângulo ABC plano, pela desigualdade triangular que a gente viu anteriormente, nós temos o quê? Nós temos que AC é menor do que AB mais BC. Mas, quem que é AC? Nós não tomamos um ponto P pertencente a AC? Então, aqui eu posso dizer que de A até P, mais a distância agora de P até C, juntando esses dois, nós teremos o AC. Então, eu posso substituir o AC por esses dois segmentos. Então, repetindo aqui todo o resto, é menor do que AB mais BC. E aí, dando continuidade, AP mais BC menor. Agora, quem que é AB? Eu não tinha tomado um ponto P de forma que AB fosse igual a AP? Então, eu vou substituir AP mais BC. E aí, o que nós temos aqui? Ora, o segmento AP, eu posso simplificar com o segmento AP. E aí, o que resta para nós? PC é menor do que BC. Ora, mas PC, se isso acontece, eu posso dizer que o ângulo agora, né? O ângulo POC, então, POC é menor do que o ângulo determinado pelo arco aqui, né? BC. Então, menor do que BC é menor do que o ângulo BOC. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente acrescentar, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou acrescentar o ângulo AOP em ambos os lados da desigualdade. E aí, eu tenho o seguinte, que POC
menor do que BOC mais, né, AOP de um lado e AOP do outro lado. Bom, e aí nós temos o seguinte, POC mais AOP, então se a gente pegar aqui, ó, POC mais POC mais AOP, né? AOP, eu tenho o ângulo AOC. Então, AOC é menor do que BOC mais... E agora, gente, AOP é este ângulo aqui. Mas, lembrem que AP era igual a AB. Se isso acontece, o ângulo AOP é igual ao ângulo OAB. Ou seja, AOP é igual ao ângulo AOB. Então, AOB. E aí, mas quem é AOC? É AC. Então, é o lado AC, né? Eu posso dizer que AC é menor do que o BOC da mesma forma, é o lado BC. Então, menor que o lado BC, mas e o AOB também, ele é representado pelo lado AB. E o que temos aqui? Um lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois lados. E aí nós demonstramos, né? Isso é claro se a gente fizer com os outros dois lados. Então, aqui eu considerei que AC fosse o maior, mas eu posso pegar o AB, por exemplo, sendo o maior, e da mesma forma tomar um ponto P pertencente a AB e fazer toda essa construção novamente. E poderia fazer também com o lado BC, e da mesma forma teria um resultado semelhante. Então, a gente conclui aqui a nossa demonstração, né? Porque da mesma forma que a gente mostra para um lado, a gente demonstra para os outros dois lados. Provamos, então, o nosso teorema. Bom, era isso que a gente estava planejando para esta videoaula. Eu agradeço por assistir e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!